principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. Estamos de volta com o seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 27 de fevereiro, são 7h38, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Village de Cedra, melhor casa de massas da região, e já estamos ao vivo aqui com os nossos comentaristas, você que acompanha a gente pelas plataformas digitais, já está visualizando aí Osmar Bento Campreguer e também Dr. Gilberto Luiz de Azevedo, que vão comentar aqui as principais notícias da política nacional. Muito bom dia, doutor Gilberto, seja bem-vindo. Muito bom dia, Odair, muito bom dia, Osmar, muito bom dia aos nossos ouvintes. Osmar Campreguer hoje está no seu escritório móvel. Muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos ouvintes e bom dia à nossa equipe técnica. Muito bom, o áudio está muito bom aí do Osmar, mesmo estando no escritório móvel aí, o áudio está chegando muito bem aí pra gente, Osmar. Vamos lá então, gente, o objetivo da nossa conversa de hoje, do Política com Pimenta, é logicamente debater aí, comentar, quero a visão de vocês, a opinião de vocês, da repercussão, né, dessa manifestação que aconteceu no domingo. As primeiras notícias deram conta que até a própria organização do evento se espantou com o número de pessoas que compareceram na Avenida Paulista, superou inclusive a expectativa dos organizadores do evento. Há uma discussão entre número aí de pessoas que estavam lá, entre os especialistas da USP e também entre a própria Polícia Militar e os órgãos oficiais ali da cidade de São Paulo, uns falando em 750 mil, outros falando em 185 mil, teve até um portal de esquerda, 247, que pegou uma foto de um momento em que o pessoal estava chegando na avenida, dizendo que tinha 30 mil pessoas. Enfim, essa narrativa, isso é completamente normal aí dentro, quando tem alguma manifestação, principalmente quando a gente está falando de dois lados, né, que são tão... a briga, entre aspas, aqui entre esses dois lados está tão efervescente nesse momento da política brasileira, entre a direita e a esquerda, se a gente pode dizer assim. Mas vamos lá então, eu quero a opinião de vocês, já fiz os comentários aqui introdutórios, né, e começo com você, Osmar, a sua visão, a sua opinião a respeito da repercussão nacional e internacional do que aconteceu aqui no domingo. Bem, a manifestação não foi exatamente um sucesso, mas também não foi um fracasso absoluto. Os números que se apresentam são 185 a 200 mil. Por que esse número? Porque, segundo o pessoal que fez os cálculos, a Avenida Paulista tem 18 quarteirões. E nesses 18 quarteirões caberia 1 milhão de pessoas. E desses 18 quarteirões foram ocupados 3 quarteirões e meio. Então, o número que se chegou a 185 mil é um número próximo entre 185 mil e 200 mil. E o levantamento da Polícia Militar de São Paulo, infelizmente, está contaminado pela questão política. Tanto é que o secretário de Segurança sobrevoou o evento lá e pelos voos lá que foram apresentados é que apareceram 3 quarteirões. Então, esses números são discutíveis, mas não chegou nem perto dos 600 mil. O número é 185 a 200 mil. Mas vamos imaginar que seja 300 mil, que não muda nada. Não muda o fato, dizer que foi um sucesso seria algo não verdadeiro. O que me parece, o que eu vi pelas pessoas que participaram, são pessoas, em sua maioria, pessoas idosas, ou em boa parte delas, e são pessoas que são fãs de Jair Bolsonaro, que vão com ele em qualquer lugar. Apresentaram entrevista com pessoas lá, inclusive o fato das declarações do presidente sobre Israel potencializou, vamos dizer assim, a manifestação. Então, não vejo
assim, vantagem nem desvantagem para Jair Bolsonaro, porque esse não é o tribunal que o Jair, se for julgado, ele vai ser julgado em outro tribunal. Mas foi sim, de certa forma, uma demonstração, na minha opinião, derradeira de força de Jair Bolsonaro, sim. Doutor Gilberto, sua opinião, seus comentários iniciais a respeito. Muito bem. Eu tenho que observar o seguinte, que a lotação da Avenida Paulista estava esgotada, estava cheia. No momento do pronunciamento das pessoas que subiram ao caminhão de som, de um lado como de outro, a lotação estava esgotada. O número seguramente é acima de 500 mil pessoas estavam lá. Agora, não importa a quantidade de pessoas que lá estavam, importa que elas estiveram lá, importa que essas pessoas acordaram, elas perderam o medo, aliás, perderam o medo de se manifestar e de voltar a se reunir. Veja bem que ela se transcorreu de uma forma serena, ordeira. Como foi solicitado, não foram levados cartazes e não foram proferidas ofensas, né? E houve uma articulação política muito grande a respeito dessa situação, tanto é que houve a presença de governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, enfim, toda uma gama de políticos que são adeptos à direita, são abertos ao conservadorismo e são parceiros de Jair Bolsonaro nessa empreitada, na busca da retomada do Estado Democrático de Direito com relação à questão do respeito aos direitos da população, principalmente no tocante à questão política, do devido processo legal e da libertação dos presos políticos que existem no Brasil. E é de se perguntar o seguinte: qual a pessoa atualmente no Brasil que tem a capacidade de convocar tamanha quantidade de pessoas para comparecer num evento público e estabelecer, vamos dizer assim, determinadas regras, como as que eu citei anteriormente, se não Jair Bolsonaro? Nenhuma pessoa atualmente tem essa capacidade, a não ser ele, vejo eu. Essas manifestações que ocorreram lá, elas ocorreram de uma forma extremamente comedida, em função de avisos, talvez ameaças, que foram proferidas de alguma forma de algum lugar. Então, houve a necessidade de tomada de cuidado, e isso a população tem que observar. Esse é o reflexo exato do que está acontecendo no Brasil. As pessoas não podem se manifestar abertamente ou indicar quem quer que seja alguma situação. A repercussão internacional foi gigantesca. Até na Austrália, eu recebi manifestações da Austrália, um programa político lá dedicou um extenso tempo para esse fato. Na Índia também houve, veja, a repercussão foi excelente, foi ótima, e é bom que a população mundial, é bom que os países do estrangeiro, a Europa principalmente, tomou conhecimento da coisa. O fato ruim, negativo que eu vi dessa situação foi a retenção do repórter no aeroporto de Guarulhos. Demonstra exatamente a situação que se vive, e essa pessoa provavelmente vai conseguir demonstrar no exterior o que acontece atualmente no Brasil em relação a determinadas situações. Eu acho, para finalizar, que a situação se mostrou serena, pacífica, ordeira, diferentemente do que aconteceu dia 8 de janeiro, que é um fenômeno que não é explicável ainda. No entanto, foi uma forma muito ruim de se manifestar, e acontecendo o que aconteceu. Determinadas pessoas lá cometeram um crime, sim, e o que temos que reprimir, temos que não recomendar, mas tem pessoas que absolutamente nada fizeram e estão sendo processadas.
Eu acho que foi um sucesso muito grande a empreitada. Ela vai ter reflexo, sim, nas eleições municipais. Os partidos de direita vão se utilizar dessas imagens e devem se utilizar dessas imagens, porque são verdadeiras, e na campanha política. Eu acho que, finalizando, foi um sucesso. Osmar, agora voltando para você, eu quero que você faça também seu comentário a respeito da própria manifestação do Jair Bolsonaro, né? Na sua fala, ele não veio com cinco pedras na mão, ele fez mais uma defesa da gestão dele, dizendo que não cometeu nenhum crime, e parece que o porrete dessa vez ficou na mão do Silas Malafaia, né? Que fez um discurso ali, foi um dos organizadores do evento também. Mas o Jair Bolsonaro, ele teve um discurso um pouco mais pacificador. Bom, eu queria perguntar para os evangélicos, não sei, da Assembleia de Deus, que parece o Silas Malafaia, se eles pagam o dízimo deles para o Silas Malafaia fazer manifestações políticas. Dai a César o que é de César, essa é uma parte da nossa história bíblica. E o Silas Malafaia gasta o dinheiro da instituição dele para fazer política. Com relação ao discurso do Jair Bolsonaro, depois de 50 anos quase que ele está na política, finalmente ele consegue fazer um discurso sensato. Se ele tivesse feito esses discursos durante a campanha dele, ele estaria lá como presidente. Com relação à liberdade, nós estamos em liberdade, doutor Gilberto, plena, absoluta de manifestação. O que nós não podemos é caluniar, ofender, difamar. Mas nós estamos exercendo na plenitude nossas liberdades constitucionais, absolutamente livres. Com relação ao episódio do jornalista português, houve um episódio pontual que foi resolvido, inclusive às 11 horas o português estava liberado. Então o Brasil vive a plenitude democrática, a plenitude de liberdade, não temos presos políticos, temos condenados por participar de tentativas de golpe, esse nós temos condenados. E nós estamos vivendo na plenitude, na liberdade democrática, no Estado democrático de direito, absolutamente livres. E, finalmente, o nosso Jair Bolsonaro fez um discurso sensato, que esse deveria ser o tom dos discursos dele, e não ofendendo autoridades, caluniando, difamando e ameaçando. Finalmente, eu, assim, admirei o discurso dele, que foi um discurso sensato, de um homem público responsável. Um homem público responsável não profere ofensas a ninguém, não ameaça ministros. Esse é o discurso que o homem público deveria sempre praticar quando ele está com o microfone na mão. Muito bem, com relação a isso, doutor Gilberto, sim, já vou dar a parte aí, inclusive com um complemento aí à fala do Osmar também, que, segundo informações agora da própria mídia, a Polícia Federal ouviu atentamente, né, as gravações dos discursos. Esse discurso do Jair Bolsonaro deve ser incluído no processo, né, que ele está respondendo, e inclusive o Silas Malafaia agora também, a partir dessa manifestação dele ali na Avenida Paulista, deve ser incluído. A gente não sabe se vai, mas as informações preliminares são de que ele seria também incluído na investigação aí dos atos do 8 de janeiro. Bom, eu tenho que efetuar uma resposta ao Osmar. Com relação ao Silas Malafaia, ele utilizou, segundo a informação, o dinheiro particular dele. Porque se ele utilizar o dinheiro da igreja, estará cometendo um crime eleitoral, sim, passível de punição. Então, não é verdadeira essa colocação de que ele utilizou dinheiro da igreja, da pregação dele, para custear as despesas desse evento. Então, foi um dinheiro, segundo consta,
que muito provavelmente pode ser facilmente comprovado, foi o dinheiro particular dele. E isso ele pode fazer, ele pode dispor o dinheiro dele, ele faz o dinheiro dele o que quiser. Agora estaria cometendo crime se ele utilizasse o dinheiro da igreja. Tem que cuidar com as fake news, né? Com relação à limitação do depoimento do Bolsonaro, isso está patente, está claro que as pessoas estão limitadas na sua forma de falar. Não há plenitude das pessoas se expressarem. Se a pessoa ofender, se a pessoa caluniar, injuriar ou espalhar algum fato não verdadeiro, existe no nosso arcabouço jurídico a legislação suficiente para punir. Basta a pessoa procurar o Poder Judiciário e fazê-lo. Com relação a manter a sobriedade nos pronunciamentos, eu acho que isso poderia se aplicar perfeitamente ao senhor Lula da Silva, porque cada vez que ele abre a boca para falar de improviso, ele ofende uma nação, ele coloca a situação do país numa situação vexatória, muitas vezes crítica do ponto de vista da moral e dos costumes, e os brasileiros que compareceram à Avenida Paulista e que se solidarizaram com Israel, por exemplo, eles fizeram isso cientes de que em verdades ou colocações não muito corretas estão sendo feitos. As comparações não foram corretas. Eu acho que se o pau que bate em Chico deve bater em Francisco também. Se um é boquirroto, o outro também é boquirroto. Eu acho que a serenidade e a pacificação que fora pregada anteriormente pelo Lula não aconteceu em nenhum momento até agora. Cada pronunciamento que esse senhor faz, ele procura ofender todas as pessoas que são adversárias a ele, de uma forma sutil, de uma forma velada, de uma forma que compromete exatamente a liturgia do cargo do presidente da República. Tanto é que o Brasil está numa enrascada no momento que não sabe como sair. Muito bem, eu só para fechar, porque o Osmar também tem um compromisso já daqui a pouquinho. Osmar, eu só quero o último comentário seu a respeito do... Ontem aí uma repórter lá do Valor Econômico, numa coletiva de imprensa, fez uma pergunta para o Lula e ele preferiu ficar em silêncio, né, a respeito da opinião dele, das manifestações. Como é que você viu essa postura do Lula e da equipe dele ali, não permitindo que ele se manifestasse? Bom, eu acho correta a manifestação. Eu acho que não cabe a ele dar opinião, porque só vai acirrar os ânimos e vai dar palco para o outro lado. Então, acho que por isso, ele fala muita besteira mesmo, ele fala bobagens, e é melhor ele se manter em silêncio, porque não cabe a ele dar opinião sobre esse fato. O Brasil se manifestou livremente e ele não é unanimidade. Ele tem, o outro lado também tem apoiadores, então eu acho que não cabe a ele nesse momento se manifestar mesmo, e foi correta a manifestação, porque se ele falasse, ele ia ofender, ele ia agredir e ia, de certa forma, propiciar a possibilidade de resposta da outra parte. O silêncio eu acho que é bem-vindo para ele nesse momento, que não cabe a ele dar palco para o outro lado se manifestar. Muito bem, doutor Gilberto, também para fechar então o Política com Pimenta a respeito dessa situação, doutor. Eu acho que subiu um patamar esse movimento que se deu na Paulista. Eu acho que a população de direita e conservadora entendeu exatamente como as coisas funcionam, e a coisa vai ser, aliás, a situação que lá se deu vai ser utilizada, com certeza, de forma política, porque nós vivemos no mundo político, nós vivemos da política. Todo o dinheiro que nós pagamos de impostos, ele está sendo utilizado pelas pessoas que estão no poder, governando, e esse uso desse dinheiro deve se dar de uma forma serena também e com parcimônia. Eu acho que o Brasil, a temperatura em Brasília deve diminuir um pouco, principalmente no campo externo, porque cada pronunciamento que ocorre é uma tragédia. Então, acho que o script que for montado pelos assessores profissionais do governo devem ser seguidas.
E, de outro lado, as investigações que continuem, que se comprove se existem indícios de algum crime, que se apure e que se apresente ao acusado a totalidade das provas. Mas, como a gente tem observado, depois de cada pronunciamento da direita ou de algum prócer da direita, alguma coisa acontece pela Polícia Federal. Vamos esperar, hoje é terça-feira, vamos esperar até o fim da semana que movimento que vai haver da Polícia Federal em relação à direita, ao conservadorismo. Muito bem, esse foi o Política com Pimenta desta terça-feira. Queremos agradecer aí ao Osmar Campreguer, doutor Gilberto também, e voltam com certeza na quinta aí para fechar o mês de fevereiro. Um abraço, Osmar, até na quinta. Até quinta, Odair. Bom dia, doutor Gilberto, e bom dia a todos. Um abraço, doutor Gilberto, até quinta-feira. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair, bom dia, nossa audiência. Tenhamos todos um bom dia, uma boa semana. Um abraço a todos, então.